Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à disciplina de Contabilidade do Setor Público. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. Estamos na nossa primeira aula de Contabilidade do Setor Público, que, como o nome já diz, trata-se da contabilidade voltada para a área pública. Será que essa contabilidade ela é muito diferente do que você conhece como contabilidade da área privada ou será que não? Nós vamos descobrir isso ao longo das nossas aulas. Nesta primeira aula, vamos tratar a respeito de planejamento. Quando falamos a respeito de planejamento governamental, estamos tratando de algo muito específico, muito importante da área pública, ok? Bom, para dar início à nossa aula, eu quero apresentar a você o que você verá ao longo das nossas aulas. Acompanhe comigo os objetivos da disciplina. Nós temos como objetivo em nossa disciplina de contabilidade do setor público compreender o planejamento no setor público. Você vai entender por que o planejamento ele é tão importante quando a gente fala da contabilidade na área pública. Vamos ver a relação deste planejamento com a contabilidade, isso na nossa aula de hoje. Nas nossas próximas aulas vamos compreender aspectos gerais e específicos da contabilidade no setor público, vendo aspectos que são de elementos comuns a todas as entidades e elementos também que são específicos à área pública. Vamos ainda entender e visualizar as demonstrações contábeis do setor público, compreendendo quais tipos de demonstrações contábeis o contador ele trabalha, ele prepara, ele elabora. E, por fim, vamos compreender a lei de responsabilidade fiscal, que tem um impacto muito grande dentro da nossa disciplina, ok? Que vai trazer elementos a respeito da transparência, do controle social também, atrelado à contabilidade pública. Na nossa aula de hoje, vamos conhecer os instrumentos de planejamento, vamos entender que ferramenta, qual ferramenta é possível as entidades públicas trabalharem em cima para realizarem o planejamento, ok? Toda vez que você ouvir a palavra orçamento, planejamento, são termos sinônimos, ok? Então estaremos falando muito a respeito de planejamento, de orçamento e vamos entender o porquê disso. Vamos ainda assimilar os princípios ou as bases norteadores para a elaboração e também a execução orçamentária dos orçamentos, do planejamento que foi realizado. E ainda entender o conceito, a classificação e as etapas de execução das receitas dentro do subsistema orçamentário que trata a respeito do planejamento na área pública e também das despesas públicas, bem como os conceitos e a classificação de restos a pagar. O que é restos a pagar? Vamos compreender na nossa aula de hoje. E, por fim, créditos adicionais, que são recursos que servem para subsidiar a execução das receitas. Vamos entender mais a esse respeito. Bem, quando a gente fala a respeito de contabilidade, você já deve conhecer que a contabilidade ela se preocupa muito com o patrimônio, ela registra o patrimônio, ela controla o patrimônio, ela serve como um instrumento de controle, uma ferramenta muito útil ao contador. E na contabilidade pública não é diferente. A contabilidade pública também vai ter essa preocupação com o patrimônio, em registrar os bens, direitos, as obrigações, em visualizar também as receitas patrimoniais, as despesas patrimoniais, mas também a contabilidade no setor público, ela vai ter uma preocupação muito grande com o aspecto do planejamento. Quando a gente pensa em planejamento na área privada, a gente pode pensar em termos de modelo de gestão, em termos de planejamento estratégico, planejamento operacional, que muitas vezes fica restrito ou limitado aos sócios da entidade, aos acionistas, ao controller. Mas quando a gente fala a respeito da área pública, é importante ter em mente que o planejamento
ele é de caráter público, por isso ele deve ser divulgado amplamente. E é por isso que dentro da contabilidade do setor público existe um aspecto muito forte em relação ao planejamento, ao orçamento, à divulgação desse planejamento, desse orçamento, para que todos possam conhecer quais as ações governamentais, quais os programas que as entidades governamentais estão tomando, estão agindo, isso para que seja de conhecimento público. E o planejamento na área pública, ela é subsidiada por lei, ok? Então, todas as receitas e todas as despesas dentro do planejamento, ok? Elas são subsidiadas por lei, autorizadas por lei. Bom, vamos entender mais como que funciona isso. Veja só, acompanhe. Nós temos que a contabilidade pública é o ramo da contabilidade que estuda, orienta, controla e demonstra a organização e execução das entidades públicas, o patrimônio público e suas variações. Então, a contabilidade pública vai ter preocupação com o patrimônio público, com os recursos públicos e também com o uso desses recursos. Ela objetiva captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações orçamentárias, financeiras também e patrimoniais das entidades de direito público interno, em todos os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. E para que você possa visualizar já de cara como é estruturada a contabilidade na área pública, eu trago a você essa ilustração, onde nós temos o sistema contábil que vai trazer informações a respeito do planejamento no subsistema orçamentário e também financeiro patrimonial. O subsistema financeiro patrimonial você provavelmente já conhece, que é o famoso balanço patrimonial. Nós temos o balanço patrimonial dentro do subsistema financeiro patrimonial das entidades públicas. E nós temos também a chamada demonstração das variações patrimoniais, que apesar deste novo nome, trata-se da DRE, que você conhece da área privada, ok? A demonstração do resultado do exercício. Porém, na área pública, ela tem um outro nome, um outro nome para essa demonstração, ok? Além disso, nós temos o subsistema orçamentário, que é um subsistema subsidiado pela Lei 4.320, ok? Que vai trazer elementos a respeito da receita orçamentária e da despesa orçamentária. Importante destacar que neste subsistema, onde nós temos receitas e despesa, as despesas são fixadas e as receitas são previstas, ok? Nós teremos tipos de receitas e tipos de despesas que nós vamos ver logo mais dentro desse subsistema orçamentário, que é um subsistema que vai subsidiar os instrumentos de planejamento, ok? Então perceba que nós temos receitas e despesas nesse subsistema e também nós temos receitas e despesas dentro da DRE. Então perceba que estamos falando de um outro tipo de receita e um outro tipo de despesa. Trata-se de receita e despesa orçamentária, isto é, de caráter de planejamento. Muito bem, os subsistemas, eles devem ser integrados entre si, ok? E os outros subsistemas, subsidiando as informações sobre o desempenho da unidade contábil, no cumprimento da missão, avaliando o resultado, isso é algo muito importante para o gestor público, obtido na execução dos programas de trabalho com relação à economicidade, que é o uso racional dos recursos, da eficiência, da eficácia, que é atender o objetivo, eficiência é atender o objetivo com o menor uso de recursos possíveis, e a efetividade, que é fazer tudo isso tendo em vista o caráter da sustentabilidade. Temos ainda informações a respeito da avaliação de metas. As metas que são estabelecidas por meio do planejamento. O gestor público ele estabelece as metas
dentro do instrumento de planejamento. Os programas são previstos dentro deste instrumento. E também ele avalia os riscos e as contingências possíveis. Tudo através dos subsistemas, ok? Bom, quando a gente fala em contabilidade na área pública, é importante que você tenha em mente que nós temos a Lei 4.320, que é uma lei que subsidia, em grande parte, o subsistema orçamentário, que ele trata a respeito das normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e também de balanços, mas principalmente de orçamento, ok? Nós temos também a Lei 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata das normas de finanças públicas voltadas para a gestão fiscal. Outra lei que vai trazer elementos complementares a 4.320, trazendo o caráter da transparência pública, trazendo o caráter do controle social e entre outros aspectos que nós veremos nas nossas próximas aulas, ok? A Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma lei que subsidia também o aspecto de redução de falhas nas informações contábeis e financeiras do setor público, ok? Então, nós temos essas leis, temos outras também, mas essas leis a gente pode colocar como leis principais que vão subsidiar as informações que estamos tratando na nossa aula e nas nossas próximas aulas também. E nós temos ainda a NBC técnica relacionada ao setor público, que vai tratar da estrutura conceitual. Então, você pode acessar no site do Conselho Federal de Contabilidade e acessar também as normas brasileiras de contabilidade voltadas para o setor público, que são, na sua essência, traduções dos IPSAS. Os IPSAS são as normas internacionais de contabilidade do setor público. Então, nós temos um subsistema, aliás, vários subsistemas que formam um conjunto todo, ok? Um único sistema contábil de informação. Nós temos leis que subsidiam, porque quando a gente fala do setor público, tudo o que ocorre tem que ser autorizado por lei, ok? Então, uma despesa que será executada, essa despesa, ela precisa de uma autorização para ser executada. Então, a lei, ela vai ser a base da contabilidade do setor público, ok? A lei vai subsidiar o planejamento, o orçamento público. Bom, dando continuidade, então, veja só, acompanhe, nós temos ainda o aspecto da responsabilidade e do planejamento. As entidades públicas têm como responsabilidade buscar um melhor nível dinâmico de bem-estar à coletividade. A contabilidade pública é para o bem comum, para o bem social, para a população. Para tanto, é necessário, sim, planejar e programar as ações das entidades públicas, as ações que serão condensadas no chamado Sistema de Planejamento Integrado, ok? A análise da situação atual por meio de diagnóstico. Então, pelo planejamento é possível diagnosticar uma determinada situação, uma determinada área, por exemplo, verificar como está a área da educação, como está a área da saúde, tudo isso através do planejamento, identificando assim as ações ou alterações a serem desenvolvidas visando alcançar uma situação desejável. Esse alcance dessa situação desejável, ela é essencial, é algo que todo gestor deveria, pelo menos em essência, buscar, ok? Buscar o melhor possível da área pública, aproveitando os recursos da melhor maneira possível, de maneira racional, de maneira econômica, de maneira eficiente. E isso só é possível por meio do planejamento governamental, por meio dos instrumentos de planejamento. Planejar é essencial para tomar as ações de maneira consciente, de maneira controlada. E é por isso que eu trago uma questão de reflexão a você. Veja só, nós temos a seguinte questão: qual a utilidade, portanto, do planejamento das ações governamentais? Por que planejar na área pública é tão importante? Eu deixo essa questão para você
colocar seus pensamentos, suas contribuições, suas ideias. Darei um instante a você e em seguida o professor volta para a aula para dar continuidade. Até já! Muito bem, continuando então a nossa aula, não se acanhe, fique à vontade para enviar contribuições, dúvidas, questionamentos também ao longo da nossa aula. Nós teremos outros momentos de pausa também, ok? Mas pensando agora na utilidade do planejamento do setor público, por que planejar é tão importante? Bem, planejar facilita a responsabilização, proporciona a responsabilização. É possível ver, através da ferramenta de planejamento, como um gestor está atuando, ou então quem está atuando, então qual é a responsabilidade dele. Por exemplo, se há uma despesa relacionada à educação, quer dizer que existe um responsável por detrás dessa despesa, ok? Houve uma autorização para a realização dessa despesa e é possível analisar o montante que está sendo executado, verificando se aquele recurso está sendo bem aplicado ou não. Então, nós temos isso como um dos aspectos importantes quando a gente trata a respeito de planejamento. Eu já citei também anteriormente o controle. Então, o planejamento serve também para o controle dos gastos. Será que as entidades públicas estão gastando muito ou será que não? Bem, é importante atender ao princípio do equilíbrio, onde o total de receitas é igual ao total de despesas. Mas será que esse total ele é muito elevado ou não? Então, o planejamento ele fornece esse tipo de informação também. Além disso, o planejamento, além da responsabilização, além do controle, ele destaca a forma de atuação do gestor. Aquelas ideias que o gestor colocou nas épocas de campanha, nas épocas de eleições, será que ele implementou essas ações? Será que ele efetivamente está colocando em prática as propostas de campanha dele? É por meio da ferramenta de planejamento que é possível verificar se essas propostas estão sendo realmente executadas. E tudo isso através do subsistema orçamentário, que trata dos orçamentos. Bom, dando continuidade então, acompanhem comigo no quadro. Nós temos, quando a gente fala a respeito dos instrumentos de planejamento, temos respaldado pela Constituição Federal de 1988, alguns instrumentos de planejamento para as ações governamentais. São ferramentas estabelecidas por lei, ok? Nós temos, a primeira delas, o Plano Plurianual, que, como o nome já fala, ele serve para vários anos, que na verdade são 4 anos, ok? Então, o tempo de vigência do Plano Plurianual é de 4 anos, conhecido também como PPA. A PPA é um planejamento de caráter estratégico de médio prazo, ok? Então, nós temos a PPA como a base inicial. Já já a gente vai ver com mais detalhes do que é a PPA. Mas saiba, ele tem 4 anos de vigência, com 1 ano de defasagem. Isto é, imagine um candidato que acabou de ser eleito, está assumindo o seu primeiro ano de mandato. A PPA, ela durará até esse primeiro ano de mandato, ok? Então, dos 4 anos, o 4º ano será esse primeiro ano de mandato. Nós temos ainda as diretrizes orçamentárias, que são metas, ok? São metas de caráter operacional, conhecido também como LDO, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ela vai intermediar as ideias estratégicas colocadas pelas entidades públicas
intermediar com a execução orçamentária, com o orçamento anual ou a lei orçamentária, a LOA, que vai trazer os montantes que serão destinados aos recursos públicos, ok? É importante destacar também que quando a gente fala desses instrumentos de planejamento, esses instrumentos são uma prerrogativa do Poder Executivo, ok? Poder Executivo que coloca em prática esse planejamento, ele que prepara este planejamento e leva depois esse planejamento que foi criado ao Poder Legislativo para validar, ok? Isso conforme o artigo, nós temos o artigo 165 da Constituição Federal. Então, o Poder Executivo, ele cria e o Poder Legislativo, ele avalia este planejamento, ok? Só mencionando também, nós temos aqui a LDO. A LDO, quando ela vai ser preparada, ela tem um prazo de 8 meses e meio, ok? 8 meses e meio antes do término do primeiro mandato do governante, ok? Então, esse planejamento ele é feito em todos os níveis, tanto nos municípios, quanto nos estados, quanto no país como um todo, ok? Na União. Então, nós temos essas 3 ferramentas muito importantes, ok? E são essas ferramentas que vai subsidiar o planejamento na área pública. São essas os instrumentos que as entidades governamentais vão colocar ali os seus programas, o seu planejamento, as suas ações que foram previstas, aquelas propostas que foram colocadas antes serão colocadas agora no formato de planejamento para ser executado. Vamos ver com detalhes então o que é cada um deles. Veja só, nós temos a PPA, que é, como eu falei, de caráter estratégico. Então a PPA ela estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública para despesas de capital e outras despesas dela decorrentes. Ela estabelece as diretrizes, estabelece as bases estratégicas, ok? Os objetivos e as metas da administração para programa de duração continuada, ok? Então trata-se de um planejamento de médio prazo, um planejamento para durar aí 4 anos, ok? Então por isso que é considerado médio prazo. Então nós temos a PPA, que como já está destacado, tem 4 anos de vigência, porém a PPA ela é elaborada sempre no primeiro ano de mandato do governante, ok? O governante ele tem aí 8 meses, os 8 primeiros meses do ano, para elaborar a PPA. Depois nós temos a LDO, que compreende as metas e prioridades governamentais, incluindo as despesas de capital também, para o exercício financeiro subsequente. Ela representa o elo ou a ligação entre a PPA e a LOA e orienta a elaboração do planejamento deste orçamento, ok? Nela se define para o exercício financeiro subsequente as metas, as prioridades da administração pública, ok? A sua vigência é de 1 ano. Então, anualmente, a LDO ela precisa ser preparada e apresentada, ok? Então, o gestor público ele tem 8 meses e meio decorridos a partir do início do ano para apresentar o planejamento de diretrizes orçamentárias de caráter operacional. E como nós vimos aqui, a LDO é o elo entre a PPA e a LOA, ok? Então, grave isso. A LDO tem por objetivo orientar a elaboração da LOA, ok? Dispõe sobre mudanças na legislação tributária que podem ocorrer anualmente, então todo ano tem mudanças, ela vai dispor sobre isso e ela estabelece as políticas de aplicação das agências de fomento. Então são políticas de caráter mais operacional mesmo. Trata-se de uma lei técnica, ok? Quando a gente fala a respeito da LDO. E é importante destacar também que todo esse planejamento,
ele está respaldado pela Constituição, está respaldado pela lei. Então, tudo que é colocado como planejamento é preciso ser autorizado, ok? Se não tiver na lei, se não tiver autorização, não se pode realizar este planejamento. Então, tem que ter uma base que é a legislação. Nós temos também a Lei Orçamentária Anual, chamado LOA, que é de caráter operacional e trata-se de uma lei de periodicidade também anual, ok? Um ano, que delimita, então palavra-chave aqui, delimita os recursos necessários para as atividades constantes na LDO. Então, a LDO vai trazer as atividades de caráter operacional e a LOA vai delimitar os recursos que serão destinados a essas atividades, em atendimento ao ordenamento jurídico e que estabelece normas gerais para a elaboração, execução e controle orçamentário, ok? Então, nós temos a LOA como uma lei que vai delimitar os recursos. É na LOA que vai ser possível identificar o quanto está sendo destinado para aquele programa ou aquela atividade, ok? A LOA, ela tem como característica também, como eu já mencionei, ela é de caráter operacional e ela obedece à orientação da LDO, ela é direcionada pela LDO e compreende os orçamentos fiscais, de investimentos das empresas, de seguridade social, serve para estimar as receitas. Quando a gente fala do subsistema orçamentário, estamos pensando em estimar as receitas no momento em que estamos planejando, ok? E fixar as despesas. Então, as despesas são fixadas e as receitas são estimadas, ok? Para um determinado exercício. E ela expressa a aplicação de recurso que se espera arrecadar. Ela não só delimita, quanto também expressa o montante de recursos esperados para a arrecadação. Bem, além destes instrumentos, que são instrumentos, como eu já falei, subsidiado pela lei, subsidiado pela legislação, ok? Nós temos também princípios norteadores, que servem de base e que antecedem a elaboração do orçamento, ok? Esses princípios eles serão intrínsecos às ferramentas orçamentárias. Vamos conhecer? Veja só, nós temos aqui os princípios orçamentários, então princípios do planejamento, ok? São bases norteadores para o planejamento, quando a gente trata do subsistema orçamentário. Nós temos as seguintes características como princípios. Anualidade. Sim, o orçamento ele precisa ser anual, ok? Então, nós temos a LOA estabelecendo a duração ali de um ano para aquele orçamento. Quando a gente fala de unidades, estamos pensando que este orçamento ele é uma única peça, ok? Trata-se de uma única peça, o orçamento como um todo, ela é única, é uma única peça. Nós temos este princípio que deve ser atendido. Nós temos ainda a universalidade. A universalidade indica que este orçamento vai compreender todas as despesas e todas as receitas, ok? Então, vai abranger o universo de despesas e receitas. Nós temos o princípio do equilíbrio, que trata que esse total de despesa e esse total de receitas serão equivalentes, ok? Nós temos que ter um equilíbrio entre o total de receitas e o total de despesas. Se há uma despesa a ser executada, quer dizer que é necessário ter uma receita arrecadada, ok? Para executar essa despesa. Nós temos o princípio ainda da legalidade. Tudo é respaldado por lei, ok? A lei é a base do subsistema orçamentário. Nós temos ainda a exclusividade, ok? A exclusividade trata de ser pertinente. Aquela informação a respeito da despesa, ela é pertinente com o programa, ela é pertinente com o planejamento, ela é pertinente com a PPA, ou será que não? Então, a exclusividade traz esse caráter da
pertinência. E nós temos ainda as formas de apresentação deste orçamento, que deve ter especificação, trazendo detalhes a respeito, detalhes do planejamento, ok? A respeito dos programas, a respeito das ações. Nós temos ainda a publicidade. Sim, o orçamento e o planejamento deve ser público, deve ser divulgado, publicado e deve ser feito com clareza, ok? De maneira clara e uniforme. A uniformidade, ela trata aqui o recolhimento de todos os recursos sem a discriminação. Então, o recolhimento, a arrecadação, ela será sem discriminação, ok? Há uma uniformidade. As informações também são comparáveis. Aquelas características qualitativas da informação contábil também se aplicam aqui, ok? Então, nós temos ainda princípios específicos, que se remete à receita, que trata o princípio da não afetação da receita, ok? As receitas devem ser devidamente discriminadas, colocadas pontualmente. Nós vamos ver logo mais sobre os tipos de receitas. E nós temos também a legalidade da tributação. Então, temos a lei tributária que vai incidir ali sobre as receitas, ok? E essa lei tributária, ela vai trazer as limitações quando houver. Então, quando houver limitações em relação aos tributos ou restrições percentuais, a legislação tributária vai trazer estes aspectos. Tudo isso para a transparência no setor público. A transparência, ela é algo muito importante. As informações devem ser tidas de maneira transparente para toda a população. Não só para os administradores públicos, mas também para a população que exerce um controle social, ok? Bom, agora nós vamos assistir a um vídeo que vai trazer algumas informações a respeito do planejamento governamental. Acompanhe. Hoje o seu Almir vai dormir mais tranquilo. Ele finalmente conseguiu, com a ajuda do Léo e do resto da família, fechar o orçamento da casa para o ano que vem. É assim que o seu Almir faz para ter certeza que as principais necessidades da família serão todas atendidas. Vai todo mundo se alimentar bem, ter saúde, estudar e a casa vai ficar em ordem. E ele está mais feliz ainda porque depois de prever todo o dinheiro que a família vai receber no próximo ano e programar todas as despesas da casa, ele percebeu que ainda vai poder levar todo mundo para viajar nas férias do jeito que ele queria. O que ele precisa agora é só seguir direitinho o que está naquela planilha ali em cima da mesa. Apesar de falar em milhões e bilhões de reais, o orçamento federal lembra o orçamento doméstico. Ele inclui toda a programação de gastos da administração pública, desde o pagamento de pessoal, de aposentadorias, saúde, educação, até os investimentos das empresas estatais, que são aquelas controladas pelo governo. E como você já sabe, o orçamento público é, na verdade, uma lei, discutida e aprovada todo ano, chamada Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA. Na LOA, os gastos do governo estão organizados por assuntos, ou, como são chamados, por áreas de governo, como saúde, educação, transporte e segurança. E cada uma dessas áreas tem seus programas e ações orçamentárias. Por exemplo, na área de segurança, o orçamento federal pode trazer um programa de fortalecimento da segurança pública, que inclui diversas ações, como a construção de presídios e a capacitação de agentes penitenciários. Ou, na área de educação, um programa de melhoria da qualidade de ensino, que inclui ações como a implantação de escolas em tempo integral e a instalação de laboratórios de ciências. Cada uma dessas ações tem no orçamento sua programação de gastos. Assim como o seu Almir precisa saber quanto vai receber de salário no ano que vem para planejar seus gastos, o governo também precisa estimar quanto vai arrecadar para custear as despesas do ano seguinte. Por isso, a LOA não compreende apenas as despesas, mas também as receitas esperadas para aquele ano. Essas receitas vêm principalmente da cobrança de tributos, como o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Aqui há uma coisa importante que você precisa saber. Existem 3 tipos de tributos: as taxas, as contribuições e os impostos. No caso dos impostos, eles se dividem em 2 tipos: os diretos e os indiretos.
Os impostos diretos, como o nome diz, são aqueles pagos diretamente pelos contribuintes, como o imposto de renda, por exemplo. Já os indiretos estão incluídos no preço de todos os produtos que compramos. Entre os impostos indiretos, o mais importante é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, conhecido como ICMS. Você já deve ter ouvido falar. Como é um imposto indireto, quem repassa o ICMS para o governo é quem vende o produto, como a loja, o supermercado, o posto de gasolina, etc. Além dos impostos, também pagamos contribuições, como a que vai para a Previdência Social, e taxas como a da iluminação pública. Então, agora você já sabe. O orçamento público é uma lei chamada Lei Orçamentária Anual, ou apenas LOA. Ela é discutida e aprovada todo ano e traz a programação dos gastos do governo em cada área e a previsão das receitas para custear esses gastos. Daí a importância do orçamento público. É no orçamento que devem estar as necessidades e os problemas da população e com que recursos eles deverão ser enfrentados. Muito bem, você deve ter reparado que dentro do orçamento nós temos receitas e temos também despesas. As despesas vão subsidiar todas as ações governamentais, todos os programas, e as receitas que, do ponto de vista das entidades públicas, são, na sua maioria, os impostos, ok? Então, para as entidades públicas, os impostos são receitas e não deduções da receita, como no setor privado, no caso de impostos sobre vendas, ok? Então, esses impostos serão as receitas que vão subsidiar estes gastos. E é sobre receitas que vamos falar agora. Acompanhe. Nós temos o conceito de receita pública dentro do orçamento, do planejamento. Receita pública é todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos, ok? E também a variação ativa proveniente do registro do direito a receber no momento da ocorrência do fato gerador, quer seja efetuado através de numerário ou outros bens representativos de valores, ok? Então, nós temos a receita pública como todo o recolhimento feito aos cofres públicos. Dentro do subsistema orçamentário, as receitas elas são tidas pelo regime de caixa e as despesas são tidas pelo regime de competência. Isso é chamado regime misto, ok? Quando a gente fala de orçamento público, estamos tratando de regime misto, onde as receitas são arrecadadas e registradas conforme o regime de caixa e as despesas conforme o regime de competência. A receita orçamentária é aquela prevista na LOA. Então, existe uma previsão de receita dentro do instrumento governamental e que tenha sido objeto de lei que a estabeleça. Lembre-se, a lei sempre subsidia as ações governamentais, inclusive as previsões de receitas, ok? E de acordo com o 11º parágrafo da 4.320 de 64, a receita orçamentária ela se classifica em receitas correntes e receitas de capital. Isso aqui são categorias econômicas, ok? São categorias econômicas trazidas pela legislação. A lei já traz duas categorias de receitas, sendo que as correntes são as receitas tributárias, as de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras. E ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis, isto é, despesas correntes. Então, nós temos receitas correntes e temos despesas correntes, ok? Então, as receitas correntes vão subsidiar as despesas correntes, a execução dessas despesas, ok? Falando sobre receita corrente, nós temos, como já foi mencionado, a receita tributária, ok? Nós podemos citar aqui como exemplo o caso do IPTU. O município, ao receber o montante do IPTU, tem-se um registro ali de receita tributária, ok? E receita tributária pode ser impostos, pode ser taxas, ok? Nós podemos ter taxas também como receitas tributárias e podemos ter
contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria, imagine uma situação quando a entidade pública ela realiza uma obra pública num determinado bairro, ok? E por causa deste investimento da obra pública, as casas e os estabelecimentos são valorizados, ok? Então, essa valorização vai permitir a contribuição de melhoria. Então, esses imóveis poderão, por terem sido valorizados, as entidades públicas poderão cobrar mais, vamos dizer assim, acerca desses imóveis, ok? Por conta da valorização. Nós temos também a receita de contribuição, que podemos citar como exemplo, a COSIP, que é a contribuição relacionada à iluminação pública, ok? É importante dizer que a iluminação pública não é possível mensurar o gasto de iluminação pública por contribuinte, e é por isso que esse tipo de contribuição ela tem uma classificação própria, então receita de contribuição, ok? Então a iluminação pública não é possível identificar por contribuinte, então dessa forma a COSIP ela é registrada numa categoria à parte. Já no caso de uma valorização do imóvel, no caso, por exemplo, do IPTU, quando o IPTU ele sobe o valor, é possível ter uma identificação daquele imposto ou daquela contribuição por contribuinte, ok? Então, quando se tem uma identificação por contribuinte, ela vem para cá, para a Receita Tributária, ok? Então, nós temos a COSIP como um exemplo de receita de contribuição, ok? Não confunda essas duas, a contribuição de melhoria com a receita de contribuição. Nós temos ainda a receita patrimonial, relacionada ao patrimônio público, ok? Como, por exemplo, os rendimentos de aplicação financeira. Temos receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, como, por exemplo, o serviço de transporte público, onde haverá tarifas a serem cobradas, ok? Então, tarifas são receitas de serviços. Temos também transferências correntes, quando um ente federativo transfere recursos para outro ente, como por exemplo a União transferindo recursos para os municípios. O recebimento desses recursos entrará como transferências correntes, como é o caso, por exemplo, do IPVA. O IPVA, nós temos que o IPVA é de responsabilidade, a princípio, a responsabilidade de recolhimento do Estado, mas o município tem direito a uma cota à parte desse IPVA. Esse IPVA, na sua cota à parte, ela é transferida do Estado para os municípios como transferências correntes, ok? E também nós temos outras receitas correntes, como, por exemplo, aquelas chamadas de dívida ativa. Imagine um contribuinte que não pagou o seu IPTU, ok? O município ele vai identificar o contribuinte que não pagou o seu IPTU, ok? E irá fazer uma cobrança acerca disso, para que esse IPTU seja pago. E, neste caso, ela irá registrar uma dívida ativa, ok? Então, ao ser pago esse IPTU, que não foi pago no momento devido, ela entrará ali como outras receitas correntes. E nós temos ainda as receitas de capital, que são aquelas provenientes de recursos financeiros oriundos de constituição de dívida, da conversão em espécie de bens e direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender despesas, que são chamadas despesas de capital. E ainda o superávit do orçamento corrente. Então, nós temos as receitas de capital, que são menos recorrentes, vamos colocar assim, em relação às receitas correntes, ok? São receitas de capital, estão relacionadas mais diretamente ao patrimônio. Nós temos, por exemplo, as operações de crédito, nós temos como operações de crédito os empréstimos, ok? Alienação de bens, quando a entidade pública ela vende um determinado bem e aquela venda se transformará em receita
de capital dentro desse subsistema orçamentário. Nós temos a amortização de empréstimos. Aqui, neste caso, trata-se de empréstimos entre entes federativos, ok? Nós temos também transferências de capital, que é similar a transferências correntes, ok? Onde um ente transfere recursos para outro ente federativo. E nós teremos também as outras receitas de capital, que são os bens de capital, ok? Imagine o seguinte exemplo, bens de capital. Imagine que um viaduto ele será construído no município, ok? E a União decide disponibilizar parte dos recursos para a construção deste viaduto. Esses recursos entrarão para a entidade como transferências de capital, ok? A transferência de um capital para a construção de um patrimônio público, ok? No caso do exemplo, um viaduto, ok? Então, nós vimos até agora os tipos de receita. Então, nós temos receitas correntes, receitas de capital. E as receitas, elas para serem melhor organizadas, recebem codificações, ok? Elas recebem números para organizar essas informações. Veja só, nós temos no slide, no nosso quadro, a codificação chamada código orçamentário. Então, nós temos categoria econômica, por exemplo, receita corrente. Então, a receita corrente ela vai receber uma codificação. Mas se essa receita corrente for do tipo tributária, ela também vai receber mais um número. E se for do tipo impostos, irá receber mais um número que vai representar impostos. E se for imposto sobre patrimônio e renda, o IPTU, por exemplo, também haverá uma codificação e assim sucessivamente até chegar no nível alínea e subalínea, onde é possível identificar especificamente o que está sendo tratado como receita. Então, trata-se de uma receita tributária, que é o imposto, que é o IPTU, ligado aos impostos prediais urbanos. Então, o conjunto de códigos formará a codificação orçamentária. Então, o código ele resume tudo isso que temos de informação e serve para organizar todos os tipos de receitas possíveis que a entidade pode trabalhar, ok? E nós temos ainda as etapas da receita orçamentária. Temos o planejamento, momento em que as receitas elas são previstas, ok? Então, realiza-se uma previsão do que será arrecadado no período e depois, num segundo momento, após a aprovação desse planejamento pelo Legislativo, ocorre a execução. Em alguns momentos, nós temos o momento do lançamento, ok? A arrecadação, antes que ela possa ocorrer, a entidade pública ela lança, isto é, ela identifica cada contribuinte e registra os valores devidos. A arrecadação é o momento em que o contribuinte ele vai até o banco e realiza o pagamento daquele imposto, por exemplo. E o recolhimento é o momento em que o banco transfere os recursos arrecadados para as entidades públicas. Então, nós temos a receita em 3 momentos: lançamentos, arrecadação e recolhimento. E tudo isso sempre com controle e avaliação. Em sentido amplo, nós temos planejamento, execução e controle e a avaliação, ok? Essas são as etapas da receita, ok? Da execução da receita, vendo o planejamento, que é previsto, tá? As receitas são previstas e depois são arrecadadas. Vamos ver agora como funciona em relação às despesas. Veja só. Nós temos que despesa pública é todo o consumo de bens e direitos destinados à satisfação das necessidades públicas, atender os gastos públicos, ok? A despesa orçamentária, despesa relacionada ao planejamento, é aquela cuja realização depende sempre de autorização para ser executada. Não se pode realizar também essa despesa se não houver crédito. É necessário ter crédito, ter recursos para executar essa despesa, ok?
Em outras palavras, é a que integra o orçamento. A despesa ela é discriminada e ela é fixada no orçamento público. Ela é fixada e é autorizada. E assim como a receita, nós temos também as despesas correntes e as despesas de capital. Então nós temos os termos corrente e de capital novamente aqui. Despesa corrente são aquelas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Ela atende uma necessidade do período, uma necessidade de gasto. Por exemplo, o gasto com recursos, com materiais de escritório, por exemplo, será tida como uma despesa corrente porque é uma necessidade apenas para aquele período. Então, são os gastos de natureza operacional para a manutenção e o funcionamento dos órgãos. E as despesas de capital, elas contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, contribuindo ali para a formação de um patrimônio, por exemplo. São os gastos realizados cujo propósito é o de criar novos bens para o setor público, bens de capital, ou mesmo adquirir bens de capital já em uso. E de maneira semelhante, a despesa ela possui também uma codificação, ela possui um conjunto de informações que ela será representada. Nós temos, em relação à classificação da despesa orçamentária, a gente pode enxergar a despesa pelo nível institucional, vendo em quais órgãos essa despesa ela está sendo executada, ok? Em quais unidades orçamentárias. É possível ver a partir do nível institucional. Nós vamos ver um exemplo logo mais, como por exemplo o Ministério da Educação. É um exemplo de um órgão, ok? Onde uma despesa pode ocorrer. Nós temos o nível funcional, onde teremos a função e a subfunção da despesa. Também teremos os programas e as ações dos governos. Então, aquela despesa está associada a que programa, a que projeto, a que operação governamental. E teremos também a natureza, onde encontraremos a categoria econômica da despesa, as naturezas e os elementos de despesa. E o conjunto numérico de cada um desses níveis formará a dotação orçamentária. Então, quando temos uma dotação orçamentária, nós temos uma despesa que foi fixada e essa despesa ela representa um conjunto de informações, ok? Que está relacionada a uma instituição, que está relacionada a uma função, que está relacionada a um programa, que está relacionada a uma categoria, ok? Então, nós temos aqui um exemplo. Imagine um órgão, o Ministério da Educação, ok? E o Ministério da Educação ele está preocupado, por exemplo, com a Universidade Federal, onde estamos pensando na educação como função e no ensino superior como subfunção para o programa de reformas e melhorias de imóveis, atendendo à atividade de manutenção e revitalização das unidades. Então, há uma despesa relacionada à manutenção e revitalização das unidades da educação, do ensino superior, da Universidade Federal, que é uma despesa que o Ministério da Educação, o Ministério tem se preocupado, que tem uma despesa relacionada ao Ministério da Educação, a esse conjunto de informação, ok? Em relação aos grupos e categorias, nós temos as categorias econômicas, despesas correntes e despesas de capital, onde podemos ter, no número 1, as despesas com pessoal e encargo, ok? São os gastos com pessoal, salários e encargos sociais relacionados à despesa corrente. Nós temos ainda os juros e encargos da dívida, que refere-se a despesas com pagamentos, comissões e outros encargos de operações de crédito. Temos ainda outras despesas correntes. As outras despesas correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamentos de diárias, contribuições, subvenções, auxílio, alimentações. Aqui existem diversos tipos de despesas, diversos exemplos, melhor dizendo, ok? E dentro das despesas de capital, nós teremos os investimentos,
que se referem às despesas com planejamento e execução de obras, por exemplo, ok? Preocupado ali com o patrimônio público. Nós temos ainda as inversões financeiras, que são as despesas com aquisição de bens ou imóveis de capital já em uso, ok? Ou um terreno, por exemplo, sem finalidade específica, que está à disposição da instituição pública. E no item 6 aqui, no grupo de despesa, nós temos a amortização da dívida, que é o pagamento ou refinanciamento do principal, ok? É importante destacar que a amortização ela é separada dos juros, ok? Nessa categorização. Então, nós temos a amortização como despesa de capital e seus juros como despesa corrente. Então, nós temos aqui a classificação em relação à categoria econômica e ao grupo de despesas. E ainda nós temos a codificação, que assim como a receita possui uma numeração, as despesas também possuem uma numeração. E toda essa numeração pode ser observada no PCASP, que nós vamos ver nas nossas próximas aulas, ok? Então, a despesa, nós temos aqui um exemplo de despesa corrente, com a codificação de número 3. Essa despesa corrente, ela pode ser de pessoal e encargos, ok? Na modalidade de aplicações diretas. E nós podemos descer o nível para o elemento de despesa, vendo os vencimentos e vantagens fixas para chegar ali nos vencimentos e salários, ok? Então, perceba que existe uma codificação. E o conjunto desse código chama-se código orçamentário, e é esse código orçamentário que vai representar a chamada dotação orçamentária, ok? Dotação orçamentária nada mais é do que esse conjunto todo de informações expresso pelo código orçamentário, ok? Então, nós temos a despesa no seu nível mais inferior possível ali. E como eu falei, nós temos as receitas, nós temos as despesas, toda essa codificação pode ser vista através do PCASP. Acesse o PCASP e conheça um pouco das receitas, dos tipos de despesas, que são várias, ok? Existem inúmeras despesas já classificadas. O PCASP é um plano de contas da área do setor público, ok? Você pode acessar no manual, você pode acessar no site da Fazenda e também no ambiente, está disponível o PCASP para que você conheça os tipos de despesas e os tipos de receitas, ok? E toda essa codificação. Bem, agora eu trago a você uma questão de reflexão, veja só. Qual é a importância, portanto, dessa codificação orçamentária? Qual a importância deste código, de ter esses códigos? Darei um instante a você e em seguida o professor volta para a aula para dar continuidade. Até já! Muito bem, voltando então para a nossa aula, vamos pensar por que essa codificação é tão importante, a codificação das receitas, a codificação das despesas. Bem, a codificação permite uma maior organização das receitas, uma organização das despesas,
mas principalmente ela padroniza a nomenclatura das receitas e das despesas para todos os entes federativos, para a União, para os estados e para os municípios. Isso permite uma comparabilidade das informações, é possível comparar balanços entre municípios, entre entidades, graças a essa codificação padronizada, ok? Então, nós temos essa codificação padronizada justamente para isso. Bem, dando continuidade, então, à nossa aula, vamos ver agora as etapas da execução da receita, da despesa. Nós temos a despesa orçamentária, que também possui suas etapas. Lembre-se, as despesas devem ser fixadas, ok? Há um momento de fixação das despesas na hora de planejar. E na execução, a despesa, a princípio, possui três fases. Nós temos o empenho, ok? Nós vamos ver já o que é o significado de empenho, que é o reconhecimento ali de que haverá uma despesa, ok? Trata-se de uma autorização. Nós temos ainda a liquidação. A liquidação é o reconhecimento de que uma prestação de serviço, por exemplo, já foi executada e só falta o pagamento. O pagamento é o ato efetivo de pagar ao prestador de serviço ou pagar determinada despesa. Está em discussão, mas já existe, ok? Uma fase intermediária chamada de em liquidação, que é uma fase que fica entre o empenho e a liquidação, que ela trata do registro contábil de acordo com a ocorrência do fato gerador, ok? Tem uma fase chamada em liquidação ainda, que é uma fase intermediária entre o empenho e a liquidação. Essa fase de em liquidação, ela foi criada para registrar a despesa no momento do fato gerador, ok? Então, nós temos essas fases de execução da despesa. Nós temos também o controle e a avaliação constantemente sobre o planejamento e sobre a execução, ok? Então, a fixação ela se insere num processo de planejamento e compreende a adoção de medidas voltadas para o cumprimento das ações definidas para os programas, atividades. O estágio de fixação da despesa orçamentária é concluído com autorização do Poder Legislativo, ok? Então, a despesa ela pode ser fixada por meio de autorização. E quando falamos a respeito de empenho, o empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria uma obrigação de pagamento. Mas essa obrigação não é aquela obrigação do passivo, ok? Essa obrigação é uma autorização. Então, a autoridade pública, ela autoriza aquela despesa para que haja um pagamento pendente, ok? Ela faz uma autorização para a realização de uma despesa, ok? Portanto, o empenho ele é prévio, ou seja, ele precede a realização da despesa, ok? E tem de respeitar o limite do crédito orçamentário. Já a gente vai ver sobre os créditos orçamentários. É importante mencionar também que, segundo o artigo 60 da Lei 4.320, é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Então, é necessário empenhar. Para realizar qualquer tipo de despesa, é necessário empenhar, ok? O empenho tem que ter. Em casos especiais, previstos pela legislação específica, será dispensada a nota de empenho, que é uma nota muito parecida com a nota fiscal. Mas é dispensada a nota e não o empenho, ok? A nota, em alguns casos, pode ser dispensada. E pode ser feito por estimativa, no caso, por exemplo, da energia elétrica, onde é difícil saber o valor exato que será o gasto, no caso de energia elétrica. Então, é possível estimar, neste caso, o valor da despesa, ok, na hora da fixação, cujo montante não se pode determinar, e é permitido o empenho global quando há muitas parcelas, ou seja, a despesa ela está muito fragmentada, é possível fazer um empenho só para esse conjunto de parcelas, quando envolve ali um único contrato. E quando se trata da liquidação, ok, então empenha-se
primeiramente a despesa e depois avança para a fase de liquidação, que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo como base os títulos e documentos comprobatórios, ok? Então verifica-se que o credor tem um direito, ele tem um valor a receber e esse valor está respaldado por toda a documentação, trazendo inclusive a importância exata que se deve pagar, ok? Posteriormente, nós temos ainda que a liquidação da despesa é o ato do órgão competente que, após o exame da documentação, em princípio líquido e certo, o direito do credor, então a liquidação ela reconhece esse direito do credor e ela implica no reconhecimento de um passivo. Então haverá uma obrigação presente no balanço da entidade pública. A entidade pública tem um valor a pagar, ok? Tem uma obrigação. E essa obrigação, em algum momento, ela será paga. Então, este pagamento só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Se a liquidação for feita de maneira correta, a autoridade ela pode autorizar o pagamento da despesa. A autoridade, geralmente, por exemplo, nós temos a Secretaria da Fazenda como autoridade que autoriza este pagamento da despesa. Bom, agora nós vamos assistir a um vídeo que trata sobre despesas, trazendo uma visão um pouco mais ampla a respeito disso. Veja só. Vamos conhecer dois casais de amigos, o Carlos e a Rosa e o Francisco e a Teresa. Eles são amigos de longa data e têm muita coisa em comum. Para começar, trabalham na mesma empresa e, como exercem mais ou menos as mesmas funções, recebem salários praticamente iguais. Além disso, eles moram na mesma rua e em casas do mesmo tamanho. Mas uma coisa é bem diferente entre os dois casais. O Francisco e a Teresa não têm filhos, são só os dois. Já o Carlos e a Rosa têm 3 filhos, um mais agitado que o outro. Recentemente, o Francisco e a Teresa quiseram aumentar o tamanho da casa em que moram e decidiram construir um segundo andar. Foi uma obra trabalhosa que levou bastante tempo, mas no final ficou muito bonito. O Carlos e a Rosa, quando viram o resultado, pensaram na hora que deviam fazer o mesmo. Afinal, já era tempo de arrumar mais espaço para as crianças. Mas quando fizeram as contas, que pena. O dinheiro que ganhavam não era suficiente. Mas como então Francisco e a Teresa conseguiram aumentar a casa se o salário deles é o mesmo do Carlos e da Rosa? Não é difícil responder, não é mesmo? O Carlos e a Rosa têm 3 filhos. As despesas deles são muito maiores do que as do Francisco e da Teresa. Eles têm gastos que os vizinhos não têm, como a escola, por exemplo. E outros gastos pesam mais no orçamento, como o supermercado, a luz, o gás. Por isso, sobra pouco para outras despesas, como fazer melhorias na casa. Com o orçamento público é parecido. Apesar de arrecadar dinheiro com a cobrança de tributos, o governo não pode gastar esse dinheiro como quiser. Existem algumas despesas que são obrigatórias, que o governo não pode deixar de fazer. É o caso do pagamento da dívida pública, dos salários dos servidores, das aposentadorias, de benefícios como o auxílio-maternidade e auxílio-doença, das transferências que a Constituição define para estados e municípios, entre outras. Quando essas despesas obrigatórias aumentam muito, sobra pouco para fazer outros gastos que também são importantes para o desenvolvimento do país, como o financiamento de pesquisas científicas, a melhoria do ensino, a modernização de hospitais, a construção de estradas. Esses gastos que são tão importantes, mas não são obrigatórios, têm um nome esquisito. São chamados pelos especialistas de despesas discricionárias. O que acontece com o nosso orçamento público é exatamente isso. Os gastos obrigatórios deixam pouca margem para as outras despesas, que são aquelas em que o governo pode decidir o que fazer. E aí fica como um cobertor curto. Se a gente esquenta a cabeça, esfria os pés. Se esquenta os pés, esfria a cabeça. Para aumentar esse cobertor, ou seja, para ampliar as despesas discricionárias e investir na infraestrutura do país, é importante calibrar bem as despesas obrigatórias e garantir a aplicação eficiente e eficaz dos recursos que sobram. Porque se isso não for feito, a alternativa que resta é cobrar mais imposto. Portanto, no orçamento público não existe mágica. Se algumas despesas não estão sendo feitas,
é porque os recursos estão sendo direcionados para outros gastos ou podem não estar sendo bem aplicados. Cabe a nós acompanhar essas decisões. Para mais vídeos da série Orçamento Fácil, inscreva-se em nosso canal. E se você acha que outras pessoas também deveriam aprender mais sobre orçamento público, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Então você pode perceber no vídeo que para executar despesas é necessário ter um valor já arrecadado, ok? Que subsidia a execução dessa despesa. Então se a arrecadação ela foi muito pouca, consequentemente a execução de despesa ela será pouca também. Isto é, será pouca em termos relativos, ela será equivalente, ok? Bom, vamos pensar agora um pouco mais a respeito do subsistema orçamentário. Veja no quadro. Nós temos, em relação ao reconhecimento de receitas e despesas, como eu já mencionei, as receitas, elas são, no momento da execução, elas são arrecadadas, ok? No momento da execução das receitas. As receitas são arrecadadas e elas são vistas no enfoque orçamentário pelo regime de caixa. Se estamos pensando no subsistema orçamentário, estamos pensando na receita pelo regime de caixa, ok? Se estamos pensando na receita do ponto de vista patrimonial, que é a DRE, que no caso chama Demonstração das Variações Patrimoniais, estamos pensando no regime de competência. Então, o que você conhece de contabilidade não mudou, ok? O que tem de diferente é a existência do subsistema orçamentário no setor público, que tem suas próprias características, ok? Então, neste caso, a receita ela é reconhecida pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência, ok? As despesas empenhadas. Nós temos um conceito que é chamado de restos a pagar, quando se trata de despesas, ok? Que são as despesas empenhadas, mas não pagas até o final do período, distinguindo-se entre as processadas das não processadas. Isso quer dizer que quando você tem despesas que foi apenas empenhadas, ok? Despesas empenhadas, nós teremos restos a pagar não processados, quando nós temos despesas empenhadas e chegou ao final do período, essas despesas que ficaram empenhadas ficará como restos a pagar para o período seguinte. Mas se temos despesas que foram empenhadas e foram liquidadas, nós temos restos a pagar processados, que ficará como uma obrigação para o período seguinte. E podemos ter ainda os restos a pagar não pagos, que são aquelas despesas que foram canceladas, despesas empenhadas que foram canceladas, ok? Assim, os restos a pagar de despesas processadas são aquelas cujo empenho foi entregue ao credor, ok? Que forneceu o material, tendo sido processada até a liquidação. Foi empenhada e foi liquidada, está faltando apenas o pagamento, enquanto que os restos a pagar de despesas não processadas são aquelas cujo empenho foi legalmente emitido, mas depende ainda da fase de liquidação, ela não avançou para as demais fases, ok? E os restos a pagar não pagos durante o exercício, que deve tomar muito cuidado, ok? Deve ser objeto de cancelamento e precisa ter autorização. Geralmente são canceladas as despesas empenhadas. As despesas empenhadas e liquidadas, normalmente elas não são canceladas, porque a liquidação ela já reconhece a obrigação, ok? Então, tomar muito cuidado com restos a pagar não pagos, ok? Após levantados a possibilidade e as evidências a respeito disso, ok? Agora, pensando um pouco acerca dos créditos adicionais. O que são créditos adicionais? São valores que se adicionam ou se acrescentam ao orçamento, quer como reforço de dotações já existentes, quer como dotações destinadas a coberturas de encargos provenientes da criação de novos serviços, ou ainda para atender despesas imprevisíveis e urgentes, ok? São créditos adicionais, segundo a lei, às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. O que isso quer dizer? Quando a gente fala em créditos adicionais, temos três tipos. Temos os suplementares,
que são os créditos que são autorizados para reforço de uma dotação orçamentária. Isto é, já existe uma dotação orçamentária, uma despesa prevista, uma despesa fixada já é existente. Porém, o saldo é insuficiente, ok? Não existe saldo suficiente para executar aquela despesa. Então, solicita-se um crédito suplementar, que vai complementar o saldo, ok? Essa despesa que tem um saldo insuficiente. Nós temos ainda as especiais, que são destinações para despesas que não estavam relacionadas no orçamento. Isso quer dizer que despesas que não estavam previstas no orçamento, despesas que não tinha dotação orçamentária, ok? Despesas sem dotação. Então, solicita-se um crédito adicional do tipo especial para despesas que não estavam previstas no orçamento público, ok? E temos ainda o extraordinário, que será admitida apenas para atender situações imprevistas ou urgentes, como as decorrentes de guerra ou calamidade pública, ok? Então nós temos ainda o crédito do tipo extraordinário. Vale mencionar que os créditos suplementares e especiais, elas são encaminhadas para a validação, para a avaliação pelo Poder Legislativo e depois é realizado pelo Poder Executivo. Já o extraordinário ocorre o contrário, ok? As despesas, elas são executadas primeiro, ok? Então é uma situação de urgência, esse crédito extraordinário, ele é tido por decreto, ok? Então o executivo, ele realiza e depois ele justifica essa realização, ok? Ele justifica esse saldo que ele realizou, ok? E as fontes disponíveis para isso pode ser proveniente de superávit financeiro, ok? Nós vamos falar disso numa próxima aula. Nós temos também os cancelamentos parciais ou totais de dotações, quando uma execução de despesa ela é cancelada, sobra valores para ser utilizados em outras despesas, ok? Ou então, quando há um resultado de operação de crédito. Então, há um resultado positivo, esse resultado pode ser levado para uma execução de despesa. Ou ainda, quando há um excesso de arrecadação. Quando a arrecadação ela ultrapassa a arrecadação prevista, ok? Esse excesso de arrecadação pode ser utilizado também como fonte de crédito para a execução orçamentária, ok? E vale destacar que, em relação à abertura e o prazo dos créditos, que os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, ok? A abertura, ela ocorre por decreto, ok? Os créditos suplementares e especiais são também autorizados por lei e abertos por decreto executivo, ok? É necessário ter um decreto para obter os créditos. E os créditos extraordinários são abertos por decreto do Poder Executivo. O Executivo, ele cria o decreto para obter esses créditos, que dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo, que em tempo oportuno irá validar, ok? Bom, nós estamos chegando então ao final da nossa aula de hoje. Nós teremos agora um instante para perguntas, contribuições, dúvidas. Darei a você um momento e em seguida o professor volta para a aula para dar continuidade e encerrando a nossa aula. Até já!
Muito bem, voltamos então para a nossa aula. Então você pôde perceber que o planejamento ele é algo muito importante, ok? Alguém perguntou a respeito das multas, né? Das multas que são cobradas. As multas possuem um caráter municipal a princípio, ok? Então as multas elas são tidas dentro do município, a princípio, num primeiro momento. Bom, espero que você tenha aproveitado esta aula para conhecer um pouco a respeito do planejamento orçamentário. Nas nossas próximas aulas vamos explorar mais esses aspectos, conhecendo as características do setor público relacionado à contabilidade. Eu agradeço a contribuição de você e outras dúvidas, outros questionamentos que você colocou, estarei respondendo e comunicando com você através dos tutores, através dos fóruns também, ok? Nós nos vemos então numa próxima aula. Até lá!